Boa noite para você que está em casa, você que está nos assistindo aí pelo nosso canal no YouTube, As de Glória. É um prazer estar com você. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro do Apocalipse. Hoje é o capítulo 5 do nosso curso Apocalipse, Esperança para este século. E hoje nós temos um tema muito especial, um tema que vai nos falar sobre a exaltação do Cordeiro. Quem é o Cordeiro que está no livro do Apocalipse e por que ele é exaltado? Então é isso que nós vamos estudar. É o capítulo 5 do livro do Apocalipse, então eu convido você para estar com a gente agora, nesses minutos que se seguem estudando o capítulo 5 do livro do Apocalipse. Mas antes, eu gostaria de convidar você que está em casa para que inclinasse a sua fronte e vamos falar com o nosso Deus. Santíssimo e eterno Pai, graças damos a Ti, ó Deus, porque mais uma vez o Senhor nos trouxe para juntos estudarmos a Tua palavra. E aqui estamos, clamando a Ti, pelo poder do Espírito Santo, discernimento do Espírito Santo, para que possamos compreender a Tua mensagem, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E que nesse momento, então, nós possamos estar compreendendo mais as profecias do Apocalipse, diretamente do capítulo 5 do livro do Apocalipse. Que o Senhor Deus possa estar, então, nos orientando, nos guardando, em nome de Jesus. Amém. Bem, como já avisei no último vídeo, né, hoje nós estamos fazendo algo especial, porque está tendo um casamento, né, aqui na igreja, e nós então não vamos estar tendo o culto ao vivo, né, não está sendo transmitido ao vivo. Então, se você tem aí as suas perguntas, né, as suas dúvidas, você pode fazê-lo, mas não pelo chat, porque o chat hoje não vai estar funcionando, mas você pode fazer aqui embaixo nos comentários. Então, você vai aqui embaixo nos comentários, faça a sua pergunta, coloque a sua dúvida, e aí nós vamos estar olhando, e à medida do possível estaremos então respondendo e levando então, né, a você as respostas que você então almeja, ok? Mas então vamos lá para o nosso capítulo 5 do livro do Apocalipse, e é o quinto estudo que nós temos também aqui no nosso curso. Bem, somente agora, no capítulo 5, é que nós vemos o Cordeiro que foi sacrificado, e ele aparece, então, agora em cena, é mostrado, então, esse Cordeiro. Nós vimos no capítulo anterior, no capítulo 4, que nós tínhamos ali, né, uma visão do trono de Deus. E nessa visão do trono de Deus, nós vimos ali a presença de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, vimos os serafins, vimos ali os 24 anciãos, que entendemos, né, que são pessoas que foram salvas em Cristo Jesus e que ressuscitaram por ocasião da ressurreição de Cristo e que foram levadas aos céus como primícias. A Bíblia relata sobre isso, né? Os evangelhos falam sobre isso. E aqui, então, nós chegamos no capítulo 5, aonde se exalta o Cordeiro que foi morto, né? E ele aparece em cena. E nós entendemos muito bem quem é esse Cordeiro, né? Esse Cordeiro é Cristo Jesus, aquele que morreu por mim e morreu por você. Mas vamos entender mais a respeito desse Cordeiro, o porquê que ele aparece no livro do Apocalipse, né, e os simbolismos que nós temos, então, dentro desse capítulo 5. Bem, o Cordeiro, ele aparece no momento preciso em que todo o universo requer sua presença e participação. Então, ele vem, o Cordeiro de Deus, ele aparece no momento crucial, no momento importantíssimo, quando é necessária, sim, a sua presença. Esse momento em que o universo requer a sua presença e diretamente também a sua participação, para que, então, nós possamos usufruir dessa participação desse Cordeiro. Então, há algo muito importante, né, na apresentação desse Cordeiro, dele estar presente, dele estar ali no momento do capítulo 5 do Apocalipse. Então, vamos adentrar um pouco mais. Bem, olhando então na nossa primeira pergunta, né, ela nos fala aí, João olhando atentamente para aquele que estava sentado no trono, o que ele viu na mão direita desse que estava sentado no trono. Que foi que ele viu? Apocalipse 5, verso 1, nos fala, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então, João ele tem uma visão, né? Como já vimos que ele estava no trono, e aqui, então, João, ele tem essa visão e vê
esse livro na mão daquele que estava sentado. E ele coloca algumas características interessantes nesse livro. Fala que esse livro estava escrito por dentro e por fora. E um outro ponto, que esse livro estava selado. Né? É um livro que estava selado. Bem, aqui nós temos uma, né, ilustração que poderia ser esse livro, né? E eu não sei se você já viu um livro que é escrito por dentro e por fora, né? Mas esse aqui o era. Né? E mostra ali exatamente os selos que tem, que são 7 selos. Né? Então vamos entender o que significa esse livro, o que significa esses selos, por que eles são importantes. Vamos aí, então, entrando mais no nosso estudo e compreendendo, então, mais esse simbolismo do Apocalipse. Quão importante foi este livro 7 vezes selado? Então, por que é tão importante esse livro ter sido selado 7 vezes? Apocalipse 5, versos 2 a 4, nos fala: E vi um anjo forte, bradando com grande voz, que é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. Então, ele tem essa visão do livro. João, ele vê o livro na mão daquele que estava sentado no trono. Só que não havia ninguém que tivesse autoridade para abrir este livro, né? E nem desatar os seus selos. Então, não havia ninguém para poder fazer isso. Então, por esse sentido, né, João, ele até chora muito, ele já coloca aqui, né, na Bíblia, na tradução sua, não sei se está assim, mas nessa aqui, né, que eu uso, está falando que ele chorava muito, né, porque ele não tinha visto ninguém digno de abrir esse livro. Ele queria entender o que estava ali dentro desse livro. Eu creio que você também poderia ficar curioso, né, de querer entender o que estava dentro do livro. João estava curioso, né? E ele, então, fica ali triste porque não tinha ninguém que pudesse abrir esse livro. Este pergaminho, ele era tão sagrado que ninguém no universo foi encontrado digno de abrir. Então, era uma mensagem sagrada que estava dentro desse livro. Não era algo comum, não era um livro comum, era uma mensagem bem importante, bem direta. Então, aqui mostra que é algo sagrado, né, porque ninguém poderia abrir esse livro. E é até interessante dizer que fala que ninguém era digno. Então, quer dizer, mostra que era algo muito mais sério. Né? A outra pergunta nos fala: que livro é este, selado 7 vezes e tão sagrado? E aí, então, nós vamos para Jeremias, no capítulo 32, nos versos 8 a 11, para a gente entender um pouco mais a respeito, né, desse livro, né, esse livro sagrado. E aí nos fala o seguinte: veio, pois, a mim, Hanameel, filho de meu tio, segundo a palavra do Senhor, ao pátio da guarda, e me disse: compra agora a minha herdade, que está em Anatote, na terra de Benjamim, porque teu é o direito de herança, e tens o resgate. Compra para ti. Então entendi que isto era a palavra do Senhor. Comprei, pois, a herdade de Hanameel, filho de meu tio, a qual está em Anatote, e pesei-lhe o dinheiro, 17 ciclos de prata. E assinei a escritura, e selei-a, e fiz confirmar por testemunhas. E pesei-lhe o dinheiro numa balança. E tomei a escritura da compra, selada, segundo a lei e os estatutos, e a cópia aberta. Então, aqui nós temos um ponto interessante, né? Por que nós recorremos a esse texto de Jeremias 32, de 8 a 11? Porque aqui você vê como que era, na época, né, deles, que se fazia para a compra de um terreno, né, e como que se fazia essa lavração dessa escritura. Né? E aqui, então, você vê
no caso ali Jeremias, falando que ele comprou essa propriedade do tio dele, né? Melhor dizendo, filho, né? Do primo dele, na verdade, né? Hanameel era filho do seu tio, então, o seu primo, ele comprou essa propriedade, mas para fazer toda a escritura, fala ali que ele assinou a escritura, selou a escritura, né? E fez confirmar testemunhas, né? E aí, então, deu dinheiro, pesou o dinheiro, deu dinheiro, e aí ele toma a escritura de compra, sela segundo a lei e os estatutos, e a cópia, então, estava aberta. O que ele quer dizer com isso? Que existia, então, uma escritura de duas vias. Uma via ficava selada, guardada, e a outra via ficava com ele em mãos aberta. Isso quer dizer o quê? Se a gente for trazer para o nosso tempo de hoje, quando você faz a compra de um imóvel que você tem a escritura, o que você vai fazer? Você tem a sua escritura em mão, mas fica sempre uma cópia no cartório, né? Qualquer problema que der, você tem a sua cópia lá no cartório, né? Então, o que acontece? É a mesma coisa. Essa cópia que era selada segundo a lei e os estatutos, vamos dizer que seria, então, essa cópia que ficava guardada no cartório, né? Para poder, então, certificar que ele era dono daquela propriedade. Então, ele tinha ali uma cópia dele, que era aberta, não era selada, e a outra que era selada. Mas vamos entender um pouco mais. Não está passando? Só um minutinho. Vê lá para mim, Júnior, por favor. Travou aqui. Ah, foi aí? Aí. Deixa eu ver se foi aí mesmo. Foi aí mesmo. Então, vamos lá. Continuando, então. Né? Ao comprar uma herança, né, duas cópias, então, eram feitas, como eu falei. Né? Então, você tinha ali, fez, né, conforme fez a compra, você tinha, então, duas cópias. Né? Então, como eu passei para vocês. Essa segunda cópia, ela devia ser fechada e selada pelas testemunhas e pelo dono da herança. Então, esse daí ficava, né, como falei, poderia ficar lá, né, no cartório selado, fechado, né, como se fosse hoje a cópia que fica no cartório, né, e selada por testemunhas. Vocês viram testemunhas que selavam essa cópia, né? No caso de alguém ter desafiado ou desconfiado do novo proprietário, era realizado um julgamento onde se abria a cópia selada pelas testemunhas para verificar quem era o verdadeiro dono. Então, se algum herdeiro desconfiasse que você comprou, né, aquela propriedade ou não, ou se alguém desafiasse você, não, eu quero saber se realmente é isso mesmo, quero ver isso aí. Então, o que você fazia? Você tinha essa cópia que ficava selada para fazer como confirmação, né? Porque aquele papel que você tinha em mão, que era a sua escritura, as pessoas podiam falar que você falsificou, mas a que ficava guardada não tinha como ser falsificada. Então aí, né, era a forma como eles faziam. E o que isso tem a ver com esse livro? É interessante notar que alguém desafiou o direito à herança desta terra para os redimidos, né? Alguém, quem foi esse alguém que desafiou o direito à herança desta terra? Foi Satanás. Ele desafiou para tomar de poder esta terra. Mas esta terra foi prometida para os filhos de Deus como herança. E esta herança nós vamos estar usufruindo dela. Quando será isso? Quando esta terra for restaurada, reformada. E aí nós vamos herdar essa terra. Você vai herdar essa terra. Eu vou herdar essa terra. Mas Satanás, ele desafiou o direito de herança, né? Ele colocou em xeque esse direito de herança. Então, somente o verdadeiro novo proprietário que pagou o preço justo por ele pode abrir este pergaminho. Então, o único que pode abrir este pergaminho é quem? Jesus Cristo. Porque
ele pagou o preço. Se hoje eu e você temos direito a essa herança, é porque Jesus pagou o preço por mim e pagou o preço por você. Então nós temos direito a isso. Nós conseguiremos estar nessa herança que foi prometida para os filhos de Deus, né? Porque Jesus pagou o preço. Então é interessante notar essa ligação, né, do como era no passado, né, esse direito de herança, essa lavradura aí de escritura, né, e como que isso se aplica também a Apocalipse no capítulo 5, né? E nos mostra aí, então, que nós somos herdeiros por causa do sacrifício de Jesus, pelo preço que ele pagou na cruz por mim e por você. Ok? Este livro, né, também é chamado de o livro da vida do Cordeiro, porque nesse livro estão escritos ali os nomes daqueles que herdarão a terra prometida, a Canaã celestial, a Nova Jerusalém. Então, nós somos parte disso. O seu nome e o meu nome devem estar inscritos no livro da vida do Cordeiro. E se o nosso nome estiver inscrito no livro da vida do Cordeiro, nós estaremos tendo direito à herança da Canaã celestial. Amém? Espero que você possa ter o seu nome inscrito no livro da vida do Cordeiro também. Bom? E que você possa herdar, né, essa Canaã. Bem, pergunta 4. Quem são as testemunhas que colocam seus selos no livro? Lá, né, nós vimos que precisava se ter testemunhas para selar o livro. E aqui, João capítulo 3, versos 31 a 33, nos diz o seguinte: aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos, e aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro, né? Então, Cristo, ele é a testemunha de Deus. Ele é a testemunha de Deus. É interessante a gente notar como que Jesus ele aparece em várias vezes no Apocalipse e podemos dizer claramente que Jesus é o personagem central do livro do Apocalipse. Então, o livro do Apocalipse, você não deve ter medo do livro do Apocalipse, porque Jesus ele sempre aparece como aquele que garante para nós as melhores coisas do céu. E o livro do Apocalipse tem muitas bênçãos para mim e para você. Por isso que o nosso curso, né, o título dele é Apocalipse, Esperança para este século. É uma esperança para você. E você pode alcançar a vitória em Cristo Jesus, né? Porque Jesus é a testemunha de Deus, a testemunha fiel. E ele garante que você tem direito à herança que Deus preparou para você. Bem, o pergaminho com 7 selos tem o selo dos cristãos em toda a era cristã. Então, aqui, nesse pergaminho, há 7 selos. E esses 7 selos, que são testemunha, que Jesus é testemunha, nesses 7 selos, eles são, de uma forma de interpretação, eles são todas as eras, né, da igreja cristã. Mas a gente não já falou um pouco sobre isso? Comentamos, lembra das 7 igrejas? Agora estamos falando sobre os 7 selos. Nas 7 igrejas, nós falamos sobre os 7 períodos da igreja cristã, e aqui nós estamos falando também sobre as 7 eras da igreja cristã. Tá? Então é muito interessante a gente entender isso daí, né? E aqui vem a quinta pergunta que nos fala: quem é o único digno de abrir o livro dos 7 selos? Apocalipse 5, versos 5 e 6 nos disse: e disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos,
um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Então aqui mais uma vez aparece quem? Jesus. Mais uma vez aparece Jesus. Ele é o cordeiro que é digno de abrir, né, os 7 selos, mostrando aqui, né, que ele foi morto, né? Ele tinha 7 pontas, 7 chifres, né, mostrando o seu poderio, 7 olhos, mostrando então a sua onisciência, né? E que são os 7 Espíritos de Deus, né? Então ele tem o poder, né, do Espírito Santo também junto com ele, né? Então aqui nós temos todas essas características, todas essas colocações de que nos mostra de que esse, né, cordeiro que está aqui está sim representando a Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, né? Bem, vamos seguindo, né? Por sua vitória, todos nós que estamos inscritos no livro selado, alcançamos a vitória. Então, se nós estamos todos, né, com nossos nomes inscritos no livro de Deus, no livro do Cordeiro, e que é esse livro que foi selado, então nós alcançaremos a vitória. Nós precisamos estar com o nosso nome lá nesse livro. Você precisa estar com esse nome lá nesse livro, para que nós alcancemos a vitória, para que nós cheguemos à vitória e que possamos todos estar reunidos junto com o Senhor Jesus, encontrando com Ele nas nuvens, como assim nos fala em 1 Tessalonicenses, né? Então é muito importante a gente estar com o nosso nome no livro selado. Então você quer estar com o seu nome lá, você quer participar disso, continue acompanhando os nossos estudos, continue lendo a Bíblia, pesquisando, meditando, e você vai saber quais são os passos que você vai ter que dar para que você alcance essa vitória em Cristo Jesus. Então continue com a gente no decorrer dos nossos estudos. Jesus, ele pagou o preço da herança. O preço da herança foi pago por Cristo. E o preço foi a vida dele na cruz do Calvário. É por isso que nós temos direito a essa herança. A sexta pergunta nos fala: o que os 4 seres viventes e os 24 anciãos fizeram quando o Cordeiro pegou o pergaminho? Apocalipse 5, 7 a 10 nos fala: e vi, e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue nos compraste para Deus de toda tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Então, olha que mensagem maravilhosa. Nos mostra aqui que nós estaremos um dia também reinando sobre a terra. Nos mostra que esses 4 seres viventes, ou 4 animais, e os 24 anciãos que estavam diante de Cristo, eles se prostraram diante do Cordeiro, né? Eles se colocaram diante do Cordeiro, tendo com eles as suas harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam, louvavam a Deus pela vitória que Cristo fez com que eles tivessem. E eu e você também estamos sendo convidados por Jesus hoje para que possamos fazer parte deste momento. E temos, né, algo muito importante para você. Continue aí até o final do nosso estudo de hoje, que eu tenho certeza que você vai tomar uma decisão muito séria na sua vida. O Cordeiro é Deus como o Pai o é. Então, assim como Cristo, né, o Cordeiro é Deus, Deus o Pai o é, e o Espírito Santo também é Deus. E
Ele nos dá essa garantia, para que nós possamos alcançar a vitória. As taças com incenso, que lá fala que são as orações dos santos, né? A minha e a sua oração, que nós estamos, né, e fazemos, né, todos os dias, clamando ao Senhor para que Ele possa nos ajudar, para que possamos seguir esse caminho, para que possamos vencer, para que possamos alcançar a vitória. Elas estão representadas aqui por essas taças, que estão lá nas mãos dos anciãos. O Cordeiro, ele é digno de ser adorado, porque ele é o Redentor. Jesus, ele pode ser adorado, ele deve ser adorado, porque ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Redentor, ele é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Nós precisamos adorar e reconhecer a grandiosidade de Jesus por cada um de nós. Sétima pergunta: quem se uniu aos seres vivos e aos anciãos em seu louvor ao Cordeiro? Apocalipse 5, versos 11 e 12 nos fala: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Então aqui nós vemos que os anjos, né, milhões de milhões, milhares de milhares, eles se juntam, né, todos os anjos que foram leais, se juntam em louvor ao nosso Deus, louvor ao Cordeiro, porque Jesus é o único que deve ser honrado, Jesus é o único que deve ser glorificado, porque Ele é o nosso Deus verdadeiro. Quão universal foi o louvor dos seres celestiais? Apocalipse 5, 13 e 14 nos fala: e ouvi toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas as ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Então aqui nós estamos vendo um outro momento, né, onde agora, né, todos estão sendo convidados a participarem. Neste louvor, em crescendo, agora se une toda a criatura, todos os seres estão louvando ao Senhor, né? Um outro ponto interessante é que essa linguagem, ela também alude ao sábado como um dia de adoração. Eu vou voltar aqui para que você possa acompanhar. Aqui nos fala, né? E eu vi toda criatura no céu, né? Olha bem, toda criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há. Onde nós vemos esse mesmo trecho de texto aí sendo colocado? Lá no mandamento do sábado, no 4º mandamento, é falado sobre isso. Então nós temos aqui uma colocação. Nós temos uma alusão ao mandamento do sábado, de que é o dia que Deus separou para a sua adoração. E não pense você que isso é algo banal, que pode ser qualquer dia, queridos. Deus estipulou um dia, Ele deu um dia específico para que você passe 24 horas ao seu lado. Claro que você deve adorar a Deus em todos os dias da semana, obviamente. Mas nesse dia é um dia especial. Nesse dia você não vai estar focado em outras coisas, a não ser em adorar o Senhor, em buscar o Senhor. Não que você não vá se alimentar, não que você não possa descansar. Sim, você pode. Mas tudo tem que estar focado em Cristo. Tudo tem que estar focado em Deus. Então você deve estar fazendo isso. Você deve estar buscando a Deus em oração. Você deve estar buscando o louvor ao nosso Deus. Você deve estar buscando o estudo da palavra do Senhor. Você deve estar buscando o contato direto com Deus nesse dia. Você deve estar buscando fazer o bem ao próximo ao seu redor.
as pessoas que estão ao seu redor. Pessoas, às vezes, que estão necessitadas, precisando de algo, você vai lá e dá algo para ela. A pessoa que está ali precisando de um alimento, você vai levar o alimento. A pessoa que está precisando de um carinho, de um apoio, você vai dar esse carinho, vai dar esse apoio. Porque esse dia foi separado para isso, para que eu adore ao meu Deus. E quando eu faço bem a um dos meus pequeninos, lembra que Cristo falou? Quando fizeres bem a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Então, eu devo estar no sábado, sim, fazendo bem também às outras pessoas. Não é o dia para você ficar o dia todo deitado na cama, dormindo, não é isso. É para você ter o contato com Deus, é para você ter essa ligação com Deus e tornar esse dia deleitoso, prazeroso, porque você está diante da presença do seu Deus. Então, procure, exercitar isso na sua vida. Se você ainda não faz, procure fazer. É muito importante, tá? Muito importante. E se não fosse algo tão importante, Jesus não teria colocado e Deus não teria colocado esse mandamento lá nos 10. Mas nós vamos entender no decorrer desse estudo que esses mandamentos eles foram atacados. Foram atacados. Há profecias claras sobre isso. Nós vamos entender isso aqui no decorrer dos nossos estudos. Mas para hoje, o que eu queria deixar com você aqui é que você entenda de que esse momento de adoração ao Senhor, que acontece lá no céu, no trono de Deus, e quando agora ele chama todo o universo, toda a criação dele, para que possa adorar, tem a ver sim com o sábado que Deus separou lá no Éden. Ok? Bem, meus queridos, então eu convido você a se juntar a este louvor universal, e que já aqui na terra, e não só com o seu canto, mas também com a sua obediência, respeitando o verdadeiro dia que Deus estabeleceu para a sua adoração, que você possa fazer parte desse povo que vai estar adorando ao Senhor. Que você possa fazer parte desse povo que vai se colocar com louvor, sim, ao Senhor, mas que também respeitando a Deus no seu querer, na sua vontade. Deus nos dá tantas coisas, meu querido, minha querida. E você e eu precisamos estar nos colocando nas mãos do nosso Deus, obedecendo aquilo que Ele pede para nós. E eu gostaria que você pudesse, nesse momento, estar aí na sua casa, onde você está nos assistindo, nesse domingo, que você possa estar se colocando nas mãos do Senhor. E que você possa permitir que essa adoração sua chegue até o céu. Que esse louvor seu chegue até o céu. E que o Senhor Jesus ele possa estar vivo na sua vida. Quer você ter esse encontro verdadeiro com Cristo? Quer você permitir que o Senhor, que o Espírito Santo, que Jesus transforme a sua vida? É o seu desejo isso? Então que neste momento agora, aí onde você está, você inclina a sua fronte e que você fale com o Senhor. Oremos. Santíssimo Deus, eterno Pai, graças damos a Ti, Jesus, porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de tomarmos uma decisão ao seu lado. Nós precisamos nos juntar a esse coro celestial de louvor e engrandecimento do nome de Deus. Nós precisamos fazer parte deste grupo. Então, meu querido Senhor Jesus, que o Senhor possa estar adentrando os nossos corações. Que o Senhor possa estar tocando na nossa vida. E que o Senhor possa nos transformar a cada dia. E que possamos, ó Pai, estar colocando as nossas vontades, os nossos desejos de lado. Mas que a Tua vontade seja soberana em nossa vida. Portanto, que tomemos a decisão firme ao Teu lado. Que possamos estar juntamente com esses seres celestiais, louvando e engrandecendo o Teu santo nome. Principalmente no dia que o Senhor separou para este propósito. E que nós possamos, ó Deus, desta forma, alcançarmos o céu
com os nossos louvores, com a nossa adoração, com o nosso respeito, com a nossa obediência. É em nome de Jesus que nós lhe pedimos e já agradecemos. Amém, meu Pai. Amém. Ok, foi um prazer ter você conosco durante esse período, né? No próximo domingo, então, nós estaremos estudando o capítulo 6 do livro do Apocalipse. Então, já vai aí, faça uma leitura, né? Aí no capítulo 6, anote aí algumas dúvidas que você tem. Deixe certinho que na próxima semana, então, nós estaremos ao vivo. Aí sim, na próxima semana, próximo domingo, estaremos ao vivo, né, transmitindo, então, o curso Apocalipse e Esperança para este século. E aí, então, você vai poder, sim, tirar suas dúvidas, fazer sua pergunta pelo chat e vai mandar para a gente vai poder, então, estar respondendo para você. Se você já está assistindo isso gravado, né, ou já viu os outros vídeos que nós já gravamos anteriormente, e você tem alguma dúvida, faça sua pergunta lá embaixo, lá nos comentários, tá? Que na medida do possível eu vou estar respondendo a sua pergunta também. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te ilumine, e até então, o próximo domingo, com mais um tema do nosso curso Apocalipse e Esperança para este século. Tchau, tchau, e até o próximo domingo.